pessoal. Boa noite. Às 18 horas em ponto, eu estou entrando aqui nessa live. E hoje, como vocês, alguns de vocês já sabem, nós vamos falar aqui sobre postura e ergonomia em tempos de home office, ok? Então, a gente já está aí recebendo algumas pessoas aqui na nossa sala. A gente vai aguardar um pouquinho para que todos possam entrar e a gente começa aqui a bater um papo. Hoje também, como vocês sabem, nós bateremos um papo com a Flávia Della Santina, que eu já vou chamar ela aqui para essa reunião. E vai ser um prazer falar com vocês, né? Nós nesse momento, para quem não me conhece, eu vou me apresentar aqui também. Boa noite, Daniel. Boa noite, Renata Andrade. Que legal que vocês estão por aqui. Deixa eu ver quem mais aqui. Vamos ver. Laboral Total, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos nessa live. E nós, da Posture, para quem não me conhece, eu sou Felipe De Guida, eu sou CEO e fundador do Grupo Posture. Eu trabalho já há 15 anos aí com ergonomia e juntamente com a Flávia, que tem muita experiência com ergonomia também, que já atuou na nossa empresa, nós vamos passar aí algumas dicas de ergonomia, de postura, para que vocês consigam enfrentar esse isolamento e essa pandemia que a gente está vivendo com um pouco mais de conforto, cuidando mais da saúde de vocês. A gente está com uma série de lives que nós estamos fazendo. A gente já falou antes de ontem sobre saúde mental, né? Como preparar aí a nossa mente para enfrentar essa pandemia. Foi bem legal, foi com a Monique Agnes e muita gente gostou dessa live. E a gente agora vai dar continuidade aqui nessa série que nós estamos fazendo. Daqui a pouco eu falo um pouquinho para vocês também da programação. Vamos ver quem está entrando aqui. Igor, seja bem-vindo, Igor. Luquiati, seja bem-vindo também. Débora, seja bem-vindo. Ana Quirino, seja muito bem-vindo. Que legal que você está aqui com a gente também. Sejam bem-vindos, que legal. Deixa eu colocar aqui a Flávia. A Flávia está entrando aqui com a gente também. Seja muito bem-vinda, Flávia Della Santina. Olá, boa noite, Ela está pessoal. carregando aqui a sua tela. Grace Matos, obrigado. Lucas Santina, obrigado pela sua presença aqui com a gente também. Cássia Cripa, que legal. Gente, já fica até um pedido aí para vocês chamarem alguém que você conhece, alguém que está fazendo trabalho no home office nesse momento. Porque assim, a gente vai passar dicas aqui bem bacanas que serve para todo mundo que trabalha aí no home office. Olá, Flávia, me escuta? Eu te escuto. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Ah, que bom. Deixa eu colocar aqui meu fone também, para melhorar aqui a nossa comunicação. Todo mundo está me escutando? Boa, Flávia me escuta. Vou pedir para todo mundo colocar um joinha aí para quem estiver me escutando. Eu estava falando até um pouquinho antes, eu nem perguntei isso antes, mas espero que todos estejam me escutando. Tudo bem com você, Flávia? Tudo bem, Felipe, com você? Tudo certinho? Tudo jóia, graças a Deus. Acho que você estava Legal. acompanhando aí, né? Eu estava introduzindo aqui um pouco essa nossa conversa Sim, e sim. depois você conta um pouquinho também aí da sua experiência, né? Ergonomista, que já tem bastante experiência já, né, em outras empresas, já atuou também no Grupo Posture, hoje atua numa grande empresa também. Então, muito obrigado por aceitar esse convite, tá? Imagina. Muito obrigado por essa parceria. E eu acho que vai ser um bate-papo bem legal, né, Flávia? Falar sobre postura, sobre ergonomia no home office, não, independente até só dessa fase de isolamento que a gente está vivendo, mas é algo que muita gente hoje em dia trabalha no sistema home office e tem muitas dicas que eu acredito que a gente vai conseguir dar para o pessoal. Fala um Com pouquinho aí. certeza, Felipe, com certeza. Então, primeiramente, boa noite a todos.
Agradeço a presença de todos vocês. Como o Felipe já tinha comentado, aproveitem para chamar as pessoas, divulgar o vídeo. Não é nada específico para ninguém da área da saúde, pelo contrário, a gente quer promover dicas para quem está em home office, não entende nada de ergonomia, nada de postura e está nesse meio de home office hoje. Como o Felipe já comentou, eu já tenho uma experiência na área já faz um tempo. Tive o prazer de trabalhar no Grupo Posture como coordenadora da parte de saúde. E, Felipe, mais uma vez te agradeço pela oportunidade, estou muito feliz de estar podendo ajudar vocês. E parabéns pela iniciativa, porque eu sei que nesse momento de isolamento social, o que a gente mais precisa é conversar, é trocar ideia, passar informação. Então, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Agradeço. E então é o seguinte, eu estou vendo que várias pessoas estão entrando, a Diane entrou aqui também, o Rafa Greg, às vezes eu falo, né, o nome meio picado, que é o nome que aparece aqui para mim, me desculpem aí se eu falar o nome errado de alguém. Glaucia Matos, que legal, tem uma pessoa entrando, e quanto mais gente entrar, fica mais interessante, porque a ideia também, né, Flávia, é a gente bater um papo, nós estamos abertos aqui para perguntas, entrou a Lídia agora também, seja bem-vinda, Lídia. Marcelo entrou aqui também, seja bem-vindo, Marcelo, que legal, tem um pessoal entrando, não deixem de convidar seus amigos, mandar uma mensagem, e a gente daqui a pouco vai dar dicas bem bacanas aí, de postura, de ergonomia, de bem-estar, para quem está enfrentando aí essa pandemia. E eu acho que eu já falei isso na outra live, mas tem muita gente que está entrando somente agora nessa live. Seja bem-vindo, Walter. Que é o seguinte, eu também, para quem, né, não sabe, eu também peguei o Covid-19, olha que coisa, né? E a gente está fazendo, inclusive, essa série, porque eu já estou vivendo na pele, né, de já ter passado por essa doença. Hoje já estou bem, estou 100%. Tem mais gente entrando aqui. Seja bem-vindo, Ícaro. Minha mãe veio me prestigiar aqui também. Seja bem-vinda, mãe. Que bom que você está aqui. A gente está longe, mas daqui a pouco estaremos juntos, né? Mas temos que ter paciência, ainda mais porque a gente teve, né, o coronavírus aí, então a gente tem que redobrar o cuidado. M2C Ergonomia. Então, eu tive, né, a Covid, meus sintomas não foram tão intensos, na verdade, eu acredito pelo histórico, assim, que eu peguei da minha esposa, e infelizmente o dela foi um pouco mais grave. É legal a gente colocar isso porque a gente está vivendo e tem muita gente que não tem muita noção, não está conversando ainda com pessoas que já tiveram, tá, tudo mais, então eu acho legal a gente introduzir aqui, colocando isso e compartilhando isso, né? Eu tive que mudar completamente aí minha rotina de uma hora para outra. Eu, como todo mundo que está nos assistindo aqui, tá entrando mais gente aqui, entrou meu pai, a família tá entrando, tá prestigiando, tá entrando em peso aqui. Andréia também, seja bem-vinda. Entrou um pessoal da minha família aí também. Que legal, que bom. Sejam bem-vindos e obrigado mesmo aí pela atenção. Plena sexta-feira, né? A essa hora... O Daniel, que eu sei que ele tá aí, eu já vi ele entrando aí, ele falou que o nosso horário não era tão legal, mas eu falei que era o melhor horário que tinha. Fica a dica, viu, Daniel? A gente tá experimentando, né? E aí depois também o pessoal pode sugerir também aqui outros horários, né? Na programação que a gente tem, as próximas serão às 11 horas, mas nada que a gente não possa mudar e adaptar isso daí, né, para atender aí a galera. Bom, então assim, só para resumir essa história, então eu acabei pegando, comecei a ter febre, alguns sintomas, muita dor no corpo. A minha esposa já tinha tido muita febre, estava com muita dor no corpo, então ela começou 3 dias antes do que eu. E aí, no caso, passado 3, 4 dias, eu fui melhorando esses sintomas e o dela foi piorando. Então, ela começou a sentir muita falta de ar, começou a ficar preocupante, ela já tinha ido no hospital, tinham mandado ela voltar para casa, que estava tranquilo, e aí ela acabou tendo que, com esse quadro de falta de ar e tudo mais, ela teve que voltar para o hospital, ficou lá internada, foi 1 ou 2 dias internada,
E aí também, rapidamente, o pessoal já, graças a Deus, fez com que ela voltasse para casa. E aí, desde então, a gente está nesse isolamento total, porque né, aí a gente tinha que ter uma preocupação maior ainda em não contaminar ninguém. Então, a gente ficou bem isolado aí, uns bons 15, 20 dias de isolamento total. A gente estava com o nosso filho em casa, então a gente não podia deixar ele a princípio com ninguém, com os meus pais, com os pais da minha esposa, então ele acabou ficando com a gente também. A gente entende que ele deve ter pego isso também. Mas enfim, mas aí com tudo isso a gente né, teve uma virada aí de mesa nas nossas empresas. Você também, Flávio, acredita que a empresa onde você atua também né, deve estar tudo meio parado e a gente tem que agora se adaptar a essa realidade dentro de casa. Então a gente está tendo essa iniciativa de fazer uma série de lives né, para tentar ajudar as pessoas de alguma forma. A forma que eu encontrei, né, como a gente não tem grandes verbas né, milionárias para ajudar, para distribuir alimentos, enfim, fazer isso, a gente acabou optando em fazer algumas lives para trazer informação, trazer conhecimento, para que as pessoas possam enfrentar mesmo essa pandemia aí com mais ferramentas, vamos dizer assim, né? Com Então, esse é certeza. o grande objetivo. Mas acho que eu estou falando demais já, né, Flávia? Estou estendendo aqui um pouco, mas é legal que as pessoas Não, vão mas entrando. é, não, mas é bom a gente compartilhar, porque como você falou no começo da conversa, É, hoje a gente tem tanta informação chegando para nós, via WhatsApp, via e-mail, através das empresas, e a gente fica um pouco com receio até de tossir perto de alguém, né? A gente espirra, a exato. gente tosse, Oh, parece que você é um alienígena. E é exato. legal a gente conversar sobre, porque como você colocou e colocou muito bem, a gente tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo foi pego de surpresa. Então as empresas não estavam preparadas para colocar seus colaboradores em home office e os Uhum, colaboradores também não estavam preparados para levar a sua rotina de trabalho para dentro da casa. exato. E eu sei que você tem filho pequeno, isso muda quando você tem criança em casa também, porque as escolas também pararam. Então, como você falou, o que a gente puder ajudar, o que a gente puder divulgar, o que a gente puder trocar ideia, eu acho que é um momento. Sim, estamos isolados, mas não significa que estamos sozinhos, né? Então, acho Exato. que esse é um dos melhores canais que a gente tem para a gente realmente trocar ideia, mostrar as dificuldades, até porque tem bastante gente entrando. Coloquem as suas perguntas, coloquem situações que vocês, de repente, já viram, presenciaram dentro do home office de vocês, para a gente ir trocando ideia, a gente conversando, tirando dúvida dentro da parte de ergonomia, posturas e afins. Exato, exatamente. E eu acredito que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Porque sempre que a gente conversa com as pessoas, com a experiência que a gente tem, a gente percebe que as pessoas não sabem muito bem como lidar com essa situação de home office e às vezes não sabem lidar com a situação na própria empresa, porque às vezes a empresa tem um bom posto de trabalho, oferece uma cadeira ergonômica, uma mesa ergonômica, mas a gente sabe que não adianta muito a pessoa ter um bom posto de trabalho se ela não sabe qual que é o ajuste correto, qual que é a posição correta que ela tem que permanecer no seu posto de trabalho. Então, eu acho que as dicas que a gente vai passar aqui serve tanto para o home office, mas vai servir, na verdade, por uma vida inteira, né? Para a pessoa levar isso também né, quando ela não estiver no home office, quando ela estiver no trabalho, porque é algo muito importante. E lembrando que a gente pode até começar a fazer uma pergunta para as pessoas interagir um pouco mais aqui, Flávia, porque a gente sabe que, independente de ser home office ou não, as pessoas passam muito tempo sentados, né? Sim, com certeza. Então, eu Esse, até esse é um faço... ponto crucial, assim, porque quando a gente está na empresa, normalmente entre uma reunião e outra, você geralmente vai caminhando, você troca uma ideia num corredor, você toma um cafezinho. São pequenas Sim, pausas que você faz. E hoje, eu vou falar da minha vivência que eu estou tendo com a parte de home office, você está emendando uma reunião em cima da outra. exato. Então, hoje você está colocando uma reunião das 8 às 8h30, das 8h30 às 8h45 é outra, das 8h46 até 9 horas é outra, e a gente não está Exato. levantando do lugar.
Então, a gente tem que ter o dobro de cuidado nesse momento. Então, acho que a primeira dica que a gente poderia conversar com as pessoas é assim, levante mais vezes. Aproveita momentos de reunião onde você está no Skype, seja ele por vídeo ou não. A gente hoje está com vários aplicativos aí para fazer essas reuniões. Aproveita, fica um pouco de pé. Não tem impedimento nenhum a gente participar de uma reunião na posição em pé. Você pode ficar com o seu fone, você pode fazer pequenos alongamentos, fazer pequenas pausas, porque em casa a gente está ficando muito mais tempo sentado do que quando a gente está na empresa. Sim. Porque na empresa tem aquele cafezinho com seu colega, na empresa tem aquele momento de deslocamento entre uma reunião e outra. E em casa, e isso a Monique, na quarta-feira, na outra live que o Grupo Posture fez, ela comentou, a gente está com uma ânsia de querer ser mais produtivo do que a gente é na empresa. Até porque a sensação que a gente tem é assim, meu Deus, eu estou em casa, eu preciso mostrar para o meu chefe, eu preciso mostrar para a empresa que eu estou trabalhando. Então, a gente está querendo ter uma super produtividade e a gente não está saindo do lugar. Literalmente, a gente não está saindo do lugar. Então, acho que uma das primeiras dicas, não deixe de fazer as suas pequenas pausas. Sim. Se você tem, na empresa, na companhia que você trabalhava, você tem 1 hora de almoço, faça só 1 hora de almoço, desliga o computador, saia, vai para o outro canto da casa, vai fazer seu almoço. Aquele cafezinho que você fazia com seu colega, faz com alguém da sua família ou faça sozinho, mas levante, saia do lugar, né? Vai olhar um Instagram, vai olhar um LinkedIn, liga para alguém. Então, assim, acho que são pequenas dicas que a gente pode ir colocando no nosso dia a dia. Aí já tem até uma pergunta aqui que a Andrea está fazendo. Quem mora em apartamento, o PC só cabe num cantinho da casa, como faz para não ficar torto? Bom, Andrea, é difícil às vezes a gente falar sem estar vendo como que é exatamente esse cantinho. Mas eu acho que com as dicas que a gente vai dar aqui ao longo dessa live, você vai aproveitar bastante coisa e vai conseguir colocar em prática esse apertamento, ela coloca, boa. A gente entende bem e é a realidade de muita gente, não é só a sua realidade, não. Então, a gente sabe que às vezes não tem espaço e não tem, e a pessoa se vê obrigada a trabalhar em casa. Então, realmente, tem que encontrar aí o melhor lugar, e a gente vai dar algumas dicas de lugares, de ambiente, de iluminação, e aí você vai pegando isso ao longo dessa apresentação aqui. Se a gente não responder essa pergunta, você volta a perguntar de novo, para a gente te dar uma dica aí mais direta e assertiva. Bom, acho que a Flávia falou muito bem, né, a questão... Eu vou até fazer uma pergunta para que as pessoas vão me respondendo aqui, para refletir um pouquinho. Quanto tempo aí cada um de vocês está passando sentado ao longo do dia? Em horas, vamos falar em horas, tá? Aí o pessoal vai respondendo, dá uma refletida aí, para a gente ir respondendo aí para vocês e comentando um pouquinho esse tempo que as pessoas ficam sentado, que realmente a gente entende que a gente fica muito tempo sentado. E a gente tem que entender, como a Flávia já colocou, tem outra pergunta aqui, vai anotando aí, Flávia, ó, qual a altura correta da tela do PC, do PV, ela colocou aqui, mas acredito que seja do seu monitor. Vamos já responder, porque daí também a gente não vai adiando muita coisa. Eu vou responder aqui, sim, Flávia, você me corrija se eu tiver errado. Mas a gente tem que deixar, tem que sentar numa boa postura, a gente vai falar, né, disso ao longo aqui dessa apresentação. O Walter falou que fica de 6 a 8 horas sentado. Mas a gente tem que deixar a tela do monitor, depois que você tiver com uma boa postura, a gente vai falar disso também, da boa postura, de você sentar de forma mais ativa, fazendo com que sua musculatura sustente mais a sua coluna, tentando deixar todo o tronco e a cabeça mais alinhado, né? Sem deixar a cabeça muito para frente, sem muito para trás também. Você estando numa boa postura, a tela do seu monitor ela tem que ficar primeiro na sua frente. Tá? Já parte desse princípio, que a tela precisa estar bem na sua frente. Não deixe ela de lado, numa diagonal, para evitar torções, evitar movimentos de torção com o tronco. Então, você tem que ficar sempre
de frente para a tela. Quem falou que está apertado aí no apartamento também já fica essa dica, você tem que ficar de frente para o seu monitor, tá? E a altura, você tem que sempre imaginar o quarto superior da sua tela, a parte mais superior ou quarto superior, ela tem que ficar na altura dos seus olhos, tá? Então, ela numa horizontal aqui, ela tem que ficar na altura dos seus olhos. Essa é uma boa posição aí para o seu monitor, e tanto para o monitor, que é separado, quanto para o monitor do notebook também, que depois a gente fala um pouquinho, que você precisa ter um suporte para que você consiga deixar ele numa altura correta também. Certo? Se eu não respondi, pode complementar aí, Flávia. Acrescentando, o pessoal ali colocou, né, de 6 a 8 horas, então realmente é a carga horária que a gente tem dentro de uma empresa, aproximadamente 6 a 8 horas, acho que até o Rafa ali colocou no mínimo, né? Aí entra Sim. naquilo que a gente falou, cuidar também para a gente não ficar muito mais tempo sentado do que a gente ficaria dentro da empresa. Somado isso que você falou, Felipe, da altura, né? É bem importante a gente falar também a distância, né? Qual é a distância que esse monitor tem que ficar da gente? Então, o ideal é que a gente estique o nosso braço nessa posição, né? Então, imagine que eu tivesse com o meu computador aqui, a gente estica o braço e a distância tem que ficar no final da sua mão, ali. É lógico, são questões aproximadas, às vezes a gente não tem esse espaço todo na mesa que a gente conseguiu. Nossa colega ali comentou, né, no apertamento. Como você falou, principal, evitar rotação, né, de tronco. Então, evitar ao máximo esse tipo de rotação. E principalmente, para quem estiver usando 2 monitores de forma simultânea, que eu sei que hoje tem bastante gente que usa 2 monitores de forma simultânea, para agilizar todo o processo. Uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é colocar os 2 monitores de forma que eles fiquem paralelos e na sua frente. Geralmente a gente coloca um monitor na nossa frente e o segundo monitor a gente coloca do lado. E normalmente a gente começa a fazer rotação de cervical para somente um dos lados. Então, a hora que você, quem aqui estiver ouvindo a gente, for utilizar, né, ou utiliza de forma frequente 2 monitores, sempre lembrar de colocar os 2 monitores de frente para você, para que você faça micro movimentos de cervical e que eles sejam iguais para os 2 lados. Então, a gente tem essa questão também dos dois monitores. Exatamente, muito bem colocado. Ó, o Daniel já escreveu que está todo errado. Então, corrige, Daniel, aproveita. Exatamente, exatamente. Mas é isso mesmo, boa dica. Então, o pessoal pode continuar aí fazendo perguntas. Faço muito Rafael isso com 2 monitores. Tá, ok. Bom, então, com relação aos monitores, eu acho que a gente, né, acabou esclarecendo aí um pouco essa questão. Lá no início, eu acho que tudo parte também, Flávia, como a gente já comentou anteriormente, porque a gente não pode pensar, né, ali no monitor, na posição tal, e tudo mais, se a gente não tiver uma consciência postural. Né? Então, é importante também a gente ter consciência de qual que é uma boa postura, porque a tendência, quando a gente está sentado, né, a gente soltar a musculatura. Né? A gente solta a musculatura, relaxa a musculatura, e quando isso acontece, existe uma sobrecarga em todas as articulações que a gente tem na coluna, principalmente. Né? Desde a base da coluna, na nossa coluna lombar, até mesmo aqui a região cervical, se a gente não tiver uma sustentação melhor. Então, gente, é importante, e muita gente não tem essa consciência, a gente, quando for sentar, sempre pensar em sentar, como eu já falei anteriormente, de uma forma mais ativa, certo? Sustentando mais a sua coluna, usando mais a musculatura. Isso, às vezes, pode até cansar. Né? A pessoa pode falar, pô, mas eu canso fácil. Para cansar um pouco menos, use sempre o encosto da cadeira. Perfeito. Certo? Porque ele vai ajudar a sustentar um pouquinho melhor essa sua postura e você vai ficar cada vez, né? Isso é treino também, né? Lembrando que isso é um treino. Quanto mais você sustenta, vai sustentando, vai ativando essa musculatura para sustentar mais a sua coluna, mais você vai treinando essa musculatura, vai condicionando essa musculatura para que ela consiga sustentar por mais tempo essa boa postura, certo? Então, já fica aí para que todos tenham mais consciência, porque a gente não pensa muito nisso, vai tudo no automático.
certo? Sim, A gente sim. acaba, a gente acaba não pensando nesse detalhe. Parece que é uma coisa, vamos dizer assim, que naturalmente a hora que a gente senta, a gente dá uma relaxada, né? Num primeiro momento e num curto espaço de tempo, isso pode ser que você não sinta nada, tá? Apareceu aqui meu bebezinho aqui do meu lado aqui. Pode ser que você não sinta nada. Mas, gente, vocês têm que ter uma preocupação quanto a isso, porque com o passar do tempo, ao longo do tempo, essa má postura, essa sobrecarga nas articulações aí da sua coluna vai acabar gerando problemas. Pode gerar algumas doenças, pode gerar algumas protusões discais. Então, a gente tem que já pensar muito nisso hoje, para que a gente tenha mais consciência, para que a gente assuma uma postura melhor, tá? E aí a gente protege mais, principalmente a nossa coluna, mas aí vocês vão ver ao longo da apresentação que existem outros segmentos aí que podem ser também afetados com a postura no trabalho. Tem mais gente fazendo aí... Felipe, Conta. isso. A Isa, ela perguntou se o braço deve ficar apoiado. Isa, sim, o ideal é que o braço sempre fique apoiado. Se você tiver uma cadeira que ela tenha os apoios de braço, preferencialmente você sempre relaxar os seus braços no apoio de braço. Mas se você tem uma cadeira que não tem esse apoio, principalmente a gente falando de adaptações para o home office, você pode sempre e deve sempre trabalhar com os seus braços sempre apoiados na mesa. Por quê? Durante o dia, a gente tende a ter a tensão do dia a dia e a primeira coisa que a gente faz é fazer elevação de ombro. Então, a gente vai elevar os ombros para não deixar os braços soltos. E a gente, durante o dia, junto com o que você acabou de falar, né, Felipe, da gente relaxar as costas, a gente ficar todo corcunda, a gente acaba sobrecarregando cervical, a parte dorsal, que é o meio das costas, a parte lombar. Então, sim, Isa, a gente deve sempre trabalhar com os braços apoiados a maior parte do tempo. A Andrea também, na sequência, ela pergunta se tem algum exercício que a gente pode fazer para ajudar essa musculatura. O que eu diria de dica é isso, eu estou fazendo muito agora no home office, eu confesso que não fazia quando estava indo para trabalhar na empresa, mas agora no home office eu estou me obrigando a cuidar um pouco mais. Acho que antes de você começar qualquer tipo de trabalho, é legal você fazer um pequeno aquecimento. Então, fazer alongamento para punho, para cotovelo, para cervical, é uma forma de você acordar o seu corpo para o início do trabalho, principalmente porque a gente fica numa postura muito estática. A gente fica muito tempo parado na mesma posição. E a gente não é robô, então a gente também não vai ficar o tempo todo na mesma posição, a gente está sempre se mexendo. Então, sempre que possível, eu acho que 4 segmentos que são muito importantes, pensando nessa questão administrativa, né, operacional da gente estar sentado na frente do computador, seriam a gente cuidar muito da nossa cervical, então fazer sempre pequenos alongamentos, circular bem o pescoço de vez em quando, a parte de ombros, então trabalhar com os braços apoiados, cotovelo e punho, então a gente fazer sempre um bom alongamento, porque a gente está o dia inteiro ali digitando mouse ou usando mousepad, alguma coisa assim, e a coluna lombar, que é o que você comentou. E nisso a gente já puxa um gancho com a cadeira. Então, assim, tomar cuidado com a escolha da cadeira na sua casa. Não trabalhar em banquetas, não trabalhar em banquetas altas. Tem gente que pega o notebook, vai para o balcão na cozinha, coloca lá e fica trabalhando na banqueta, que não tem encosto, não tem nenhum tipo de apoio para a sua coluna. Então, tomar muito cuidado com isso. A gente não pode abusar nesse sentido. Exato, exatamente. Até complementando também a questão dela perguntou se tem algum exercício, alguma coisa assim. Existe também assim, uma coisa bacana, né, que a gente, para além dessa consciência postural, né, que a gente está falando, mas assim, é importantíssimo fortalecer o abdômen, né, para o abdômen ajudar aqui nesse core aqui para dar mais pressão, dar mais sustentar também melhor a nossa coluna. Tem alguns exercícios também, fazer ponte, né, quando você fica deitado, eleva o bumbum para fortalecer mais aqui a região paravertebral. Isso ajuda também a condicionar um pouco melhor essa musculatura. Natação é muito bom, pilates é muito bom. Existem alguns exercícios aí que você pode estar fazendo para preparar melhor essa musculatura. Só que lembrando, gente, que
ninguém consegue ficar retinho, numa boa postura, durante toda essa jornada de trabalho. Por isso que a gente reforça a importância. Até que perguntaram aqui sobre se estiver assistindo um filme, quanto tempo que a gente tem que levantar e mudar de posição. O que a gente acaba recomendando é que a cada 1 hora, seja de trabalho, ou seja ver um filme na mesma posição, você levante para se movimentar, para fazer um pouco de alongamento, para fazer, né, vai buscar uma água. Então é importante, o ser humano foi feito para se movimentar, né? A gente não foi feito para ficar muito tempo parado. Então pense sempre em movimento, não fique mais de 1 hora parado, seja no trabalho, seja em casa. A gente precisa sempre estar se movimentando, porque quando a gente se movimenta, a gente ajuda muito as nossas articulações, não só da coluna, mas como do joelho, do cotovelo, do ombro. Então, é muito importante que a gente se movimente, ok? Então, legal. Com certeza. Isso aí. Continuem mandando aí as suas dúvidas. Eu vou voltar aqui um pouquinho, Flávia, para a gente seguir mais ou menos um roteiro, senão a gente sai dando um monte de dicas e as pessoas podem até se perder. Uma das coisas, acho que importante que a gente tem que colocar também, para quem está fazendo home office, é o ambiente onde ele vai trabalhar, certo? Com certeza. Muitas das vezes, a pessoa tem lá uma mesa que é de frente para a janela, por exemplo, né? Então, isso é um problema, porque pode ser que em determinado momento do dia você tenha o sol pegando diretamente no seu olho, né, de frente, e isso não é legal, tá? Não. E também não é legal você ficar de costas para a janela, porque o sol vai pegar no seu monitor e vai refletir nos seus olhos também. Então, com isso, você pode aí, né, ter um esforço maior, né, com a visão, isso pode sobrecarregar, isso não é legal. Sem contar o raio mesmo, o raio solar direto que pode estar pegando aí, e isso não é legal. Então, fica a dica para você, se no seu ambiente de trabalho tiver uma janela, você sempre procurar ficar de lado para essa janela, porque daí você não vai ter um reflexo pegando diretamente em você, tá? E também o sol não vai estar pegando direto no seu rosto, tá? Então fica essa dica aí do ambiente e também da mesa, porque tem gente que trabalha com, por exemplo, em casa eu trabalho, mas a mesa lá em casa é de vidro. E aí também é outra questão que pode trazer reflexos indesejáveis, vamos dizer assim. E aí também, se você não tem outra opção de mesa, só tem uma mesa de vidro, a minha sugestão é que você coloque uma toalha nessa mesa para que você, né, iniba esse reflexo aí que pode estar atrapalhando a sua visão também, tá? Então a escolha da mesa é bacana, se você tiver a opção de uma mesa que não seja de vidro, é melhor ainda, né? Mesmo porque as mesas de vidro, às vezes tem aquela borda, né, que pode machucar um pouquinho o antebraço, que é uma borda mais viva, né? Então a gente tem que dar preferência por alguma mesa que não seja de vidro, mas a gente sabe que nesse momento a gente não tem, às vezes, muita opção, né? Então a gente tem que se virar com o que a gente tem em mãos, certo? Exato. E acho que você tocou num ponto importante, Felipe. A gente tem que tomar cuidado, porque como você comentou no começo da nossa conversa, na empresa a gente geralmente tem todo um ambiente preparado para o trabalho. Então a gente tem uma mesa ideal, uma cadeira ideal, luz, condição, equipamentos. E a hora que a gente foi para casa, né, a hora que a gente teve essa mudança de estrutura, a gente não tem como pegar a mesa da empresa, trazer para casa, pegar a cadeira da empresa e trazer para casa. Então, a gente acabou falando da mesa, então realmente o que você falou foi excelente, cuidar com as mesas, né? Aproveitando falar da mesa, tomar cuidado com o local que você vai escolher da sua casa para ser seu escritório provisório. Exato. De preferência, escolher um local que te permita ter concentração, que te permita ter foco, que não seja passagem das outras pessoas da casa, né? Porque se a casa inteira tiver em home office, ok, vai estar todo mundo trabalhando. O duro é quando tem uma pessoa em home office e as outras 3, 4 estão de férias, estão alguma coisa assim. Então, tentar achar um local que te permita uma boa concentração, levando em consideração tudo isso que a gente está falando, uma mesa legal, uma cadeira ideal, você está sentado de preferência de lado para a janela, nem de frente nem de costas.
E se por um acaso você estiver num espaço que você está bem longe da janela e você sente aquela necessidade de uma luz, não tem problema você colocar uma luminária, uma abajur, alguma coisa que te auxilie, alguma coisa Sim. externa, né, fora o teu mobiliário normal, que te auxilie. Mas acho que o principal, né, é a gente escolher um local que a gente tenha condição de fazer uma reunião, de se concentrar, e até que não seja um lugar da casa que você fique o tempo todo. Então, por exemplo, pegar o notebook, levar para o sofá e ficar trabalhando lá. Não é legal, porque você nunca vai sair do seu ambiente de trabalho. Vai continuar sendo... você vai chegar uma hora que você não vai mais saber se você está trabalhando ou se você vai ver um filme. Então, tentar dentro, lógico, dentro da condição de cada pessoa, de cada estrutura de casa, tentar separar mesmo. De repente, pegar um quarto da casa que dê para fazer um escritório, então deixar ele preparado para esse momento de trabalho. Tem que tomar cuidado com ruído também, é uma coisa que a gente não tem como trabalhar tanto, mas se você conseguir ir para um lugar que esteja mais silencioso, que você se concentre, que você consiga ouvir uma reunião, que quando você abrir seu microfone numa reunião, as pessoas que vão estar te ouvindo consigam te ouvir de uma forma bem clara. Então, assim, são vários detalhezinhos que a gente não está acostumado a ter, porque na empresa isso tudo já está preparado, a gente nem liga para isso quando a gente está na empresa, mas agora a gente trazendo tudo isso para a nossa casa, é importante a gente ter, até para que a gente consiga ser produtivo, né, dentro desse momento de home office. Exatamente. E até na última live que a gente conversou, né, a gente falou bastante mesmo da pessoa se trocar, né, tipo, não ficar muito acomodado. Tem gente que está acordando, fica de pijama, já vai trabalhar, então você acaba não preparando a sua mente, né, vamos dizer assim, para encarar os desafios aí do dia. Então é importante a gente também não só cuidar dessa parte mais física, que é o que a gente está falando aqui, mas também cuidar dessa parte mental também, se preparar melhor aí para enfrentar essa batalha. Bom, legal, então, com relação a essa questão do ambiente. Que legal que eu tenho aqui a Marcela, está participando com a gente, Luciana Rocha, seja bem-vinda também, que legal que você está aqui com a gente, muito bom. Bom, então assim, essa parte do ambiente é muito importante, então, tomar cuidado com iluminação, com ruído, como a Flávia já falou, certo? Outro ponto também importante, né, você acho que já colocou a questão do apoio do antebraço, certo? Isso. Você falou até que, assim, de preferência ali apoia o antebraço na mesa. Quem tiver aquela cadeira, que tem aqui uma cadeira mais ergonômica, tem gente que tem uma cadeira no escritório de casa que é mais ergonômica. Se tiver aquele ajuste, aquele suporte, né, para você apoiar o antebraço, pode estar utilizando também, né? Só tem que tomar cuidado, principalmente quando for apoiar o antebraço na mesa, para você não ir lá para frente inclinando o tronco para frente. Né? Porque Exato. também a pessoa tem que ter essa consciência também, porque ela não pode ficar inclinando o tronco para frente. Quanto mais você inclina o seu tronco para frente, maior é a pressão aqui na sua região lombar, tá? Então tem que sempre tomar esse cuidado. Se for usar a mesa como apoio, aproxima um pouco mais a sua cadeira da mesa, tá? Para você conseguir manter uma boa postura, e aí você vai e apoia os antebraços na mesa, tá? Se você tiver e for usar mais o apoio da cadeira mesmo, né, e menos apoio da mesa, você não precisa, logicamente, se aproximar tanto. O apoio, esse suporte da cadeira, ele deve ficar na altura da mesa, para que você consiga digitar, né, utilizar o mouse de forma confortável. E, logicamente, quando a gente apoia o antebraço, a gente diminui a tensão, né, da musculatura aqui do trapézio, né, essa musculatura aqui da cervical. Então, a gente consegue, com o apoio, aliviar bastante essa tensão, né? Falar em tensão, alguém sente alguma dor? Tem alguma dor? Coloca pra gente aí se tem dor na região lombar, se tem dor na cervical, só pra gente ver como é que tá o pessoal aí nessa quarentena, se tá todo mundo ficando com alguma dor. É bom pra gente entender um pouquinho como que vocês estão, tá? Vai falando pra gente aí se alguém tem dor. Enquanto o pessoal responde, eu vou acrescentar o que você falou. A gente tem sim essa preocupação, né, dessa distância, como você bem colocou. E uma coisa que a gente tem que tomar cuidado
principalmente as pessoas que são baixinhas, que é o meu caso, Uhum. com a altura da sua cadeira, né? Para os pezinhos não ficarem Isso, balançando lá. Então, lógico, se exatamente. você tiver a possibilidade na sua casa e você tem uma cadeira que tem a regulagem de altura, ótimo, perfeito. Se você não tiver, não precisa se preocupar. Existem algumas coisas que a gente pode estar fazendo para você ter esse apoio. O ideal é que quando você sente na cadeira, os seus pés fiquem apoiados de forma completa no chão. Até Uhum. porque a gente não vai a gente não vai ter o apoio de pés disponível na nossa casa. Se alguém tiver, Uhum. perfeito. Mas eu Sim, acredito que são bem poucas as pessoas que têm. A gente pode exato. colocar alguma caixa de papelão, a gente pode colocar alguns livros empilhados para você colocar os seus pés. A gente pode, de repente, achar uma caixa, alguma coisa. A gente pode até fazer uma caixa de madeira, né? Para a gente fazer Exato. esse apoio. Para quê? Para que você não diminua a circulação dos seus membros inferiores, porque isso Uhum. pode causar formigamento, pode causar inchaço. Se alguém, de repente, já tem algum problema circulatório, nesse momento de home office ele pode se agravar. Então, Uhum. além da gente sempre lembrar de você estar cuidando dos seus membros inferiores, por isso a gente reforça aquilo que a gente começou a falar no início da live. Sempre que lembrar, levanta, anda, vai até um outro cômodo, faz alguns exercícios de panturrilha, alguma coisa a gente precisa adaptar, né? Eu tô vendo que tem algumas Sim. pessoas aqui que a Raíza falou que ela Então, usou usei uma uma gaveta para gaveta, apoiar o pé. Essa foi boa, Raiza, muito legal. É o que mas tem às ela vezes se no virou, momento, né? né? Exatamente. Mas que bom que você teve a Exato. consciência e seja aproveitando aqui, seja bem-vindo, bem-vinda, na verdade, Mariana. Deixa eu ver quem mais. Raíza, que está por aqui, já colocou essa questão do apoio do pé, que legal. Aí o pessoal tá falando, né? Teve gente que falou, ó, tenho dor no punho e no braço, agora aqui colocou que tenho dor na coluna. O que faço e me obrigar a levantar? O que faço e me obrigar a levantar? Acho que a dor na coluna, acho que obriga ele a levantar, ou ela, na verdade, e a alongar. Lombar grita e pulsos doem. Fico trocando o Mas mouse. como... Ah, legal. Aqui a Andrea, ela falou Ah, que lombar grita legal. e pulsos dói. Para isso, fico trocando o mouse. O mouse é uma boa opção. É uma boa opção para você realmente se trocar, tanto para a questão física, se você conseguir trocar o mouse, quanto para a questão mental também, porque é um desafio para quem é destro usar o mouse na mão esquerda. Então, isso ajuda a trabalhar o cérebro também. Então, é muito bom essa questão de Rebeca... mudança. A Rebeca coloca É... que tem um péssimo hábito de sentar em cima da perna. Isso não é Não! muito legal. Fala para ela aí, Flávia. Rebeca, pelo amor de Deus, não senta. Assim, a gente brinca, né? Como o Felipe já colocou, ninguém aqui é um robô, a gente também não consegue ficar sentado da forma ergonômica, né? 90 graus entre coluna, quadril e entre joelho e tornozelo, a gente realmente não consegue fazer isso. E eu sei que a primeira coisa que a gente faz é sentar em cima da perna, ou cruzar as pernas igual índio, ou ficar meio de lado. Todas essas são posturas que a gente chama de vícios posturais, porque é o que a gente geralmente faz quando a gente está em casa, vendo um filme, a gente vai sentar ali rapidinho, fazer alguma coisa. A gente precisa se conscientizar de que a gente está trabalhando, a gente está ali durante 8, 9 horas na frente de um computador. E todas essas alterações, elas vão causar algum tipo de desconforto. O pessoal aí comentou de coluna, punho, Uhum. cervical. Sim, tudo que a gente fizer que não for dentro de uma linha, de uma estrutura que o corpo está preparado para, a gente vai ter desconforto sim. Então, pode começar com um leve formigamento, pode começar com pequenas câimbras durante o dia. Por isso, quanto mais a gente se movimentar, melhor. E pequenos ajustes, como a nossa colega ali colocou, né, trocar o mouse de lugar, sim, é ideal. Tentar Uhum. mudar a sua postura durante o dia. Percebeu que está ficando incômodo ficar naquela posição, levanta, se espreguiça, se estica, dá uma acordada no corpo, vai tomar um café, vai em algum outro cômodo da casa. O importante é Exato. estar se movimentando sempre, né? Não deixar que esse home office traga patologias que a gente não tem,
né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não criar nenhum problema extra nesse momento. Isso, exato. Tá dando uma falhada, pelo menos para mim, aqui no áudio da Flávia. Mas é isso aí, Rebeca. Então, tome mais cuidado e fique mais atenta. Com essa, viu, Flávia? Deu uma falhada, eu estou falando um pouquinho aqui já. Então, fique mais Pode ir. atenta a não ficar realmente muito tempo com essa perna cruzada, dobrada, né? Sentado em cima da perna, porque, volto a falar, às vezes no curto espaço de tempo você não sente muito desconforto, mas o problema é no longo prazo. Então, no longo prazo pode aparecer alguns problemas. E até complementando também essa questão, né, das pessoas às vezes têm a mania. É difícil às vezes, vamos tentar imaginar com a gente aqui, mas todo mundo tem a mania de colocar o pé lá para trás, né? Dobrando bastante a perna e às vezes apoiando o pé ali no rodízio da cadeira ou colocando o pé lá para trás, né? Dobrando bem o joelho. Como a Flávia já comentou, isso também acaba gerando uma compressão aqui patelar, então, né, principalmente as mulheres, às vezes que tem bastante desgaste, artrose nessa região aqui da patela, que é esse osso do joelho, então é bom a gente tentar evitar tanto cruzar a perna, né, sentar em cima aqui da perna, quanto também ficar dobrando e jogando o pé lá para trás, ficar muito tempo com a perna muito dobrada, tá? Então a perna tem que ficar mais 90 graus, ou até um pouquinho mais de 90 graus aqui, para a gente diminuir essa compressão aí no joelho e evitando assim, porque quando a gente comprime, a gente dificulta a chegada de líquido ali na nossa articulação, então resseca mais a articulação e favorece o aparecimento de desgaste e, consequentemente, às vezes, né, no longo prazo da artrose. Então, a gente tem que tomar bastante esse cuidado, tá bom? Mas o movimento é sempre, vamos sempre pensar, gente, no movimento, tá? Porque o movimento é o que faz a gente manter aí tudo preservado, as articulações preservadas, e, logicamente, se a gente conseguir unir boa postura, né, com consciência, ter mais consciência postural, um posto de trabalho o mais adequado possível, apesar das limitações que a gente tem em casa, mas já pensando também lá na empresa, né, onde você tem mais condições de ajuste. Se você tiver uma boa postura, um bom posto de trabalho e alternância de postura, alternância é essencial, mas se você tiver essas três Com coisas, certeza. tenha certeza que quem tem dor na coluna vai diminuir as dores, você vai começar a cuidar um pouco melhor aí da sua coluna, e vai evitar muito problema lá na frente, porque às vezes a coluna demora um pouco para aparecer os problemas, mas quando aparece, às vezes, quando a pessoa começa, pô, agora eu tô com dor, deixa eu entender o que pode estar acontecendo. Aí pode ser que já seja tarde demais e algum problema já esteja instalado ali, e às vezes fica até mais difícil de reverter esse quadro, né? Então, vamos sempre ter essa consciência aí, buscar melhorar a postura, melhorar o posto de trabalho e alternar a postura, tá? Com Bom, certeza. então acho que tem pouca gente com dor, né? Isso é um bom sinal, né? Porque o pessoal falou aí, poucas pessoas falaram que tem dor e aí eu fico muito feliz com isso. Aproveitando aqui para receber a Sônia, seja bem-vinda, não sei se ela já estava aqui na sala, que legal, seja bem-vinda. Para quem está entrando agora, né, entrou meio de paraquedas, só para a gente situar, estamos falando de ergonomia, né, para quem, de postura e de ergonomia, para quem está trabalhando aí no home office, tá? Então a gente está dando, eu e a Flávia aqui, ergonomista, nós estamos dando algumas dicas para quem trabalha no home office. Até abrindo um parênteses aqui, mas para a gente não também fugir tanto, mas é só abrir um parênteses. As pessoas também têm que tomar muito cuidado, né, Flávia? Acho que você até citou alguma coisa com o celular também, né? Porque hoje a gente está fazendo inúmeras reuniões através de vários aplicativos. Então, a gente tem o Hangouts, a gente tem o Zoom, o Webex. Meu celular aqui agora tem mais aplicativo de reunião do que qualquer outro. Sim. E a gente está, até para agilizar o processo, a gente está começando a usar mais o celular, um tablet, do que o próprio desktop, o computador. Então, sim, a gente tem que tomar cuidado. O celular, antes de tudo isso, ele já era um problema, porque a gente passa muito tempo olhando para baixo,
mexendo no Exatamente. celular, né? Então, o celular ele já vinha vindo dando indícios de que ia trazer para nós algumas alterações posturais, enfim. Exato. E agora ele está sendo usado de uma forma duplicada, tanto para o Uhum. pessoal quanto para o profissional. Sim. Então, outra dica que a gente traz se você vai usar o celular, tenta comprar um suporte, né? Se você vai usar ele como meio de reunião, tenta usar um suporte, usar ele só para fins realmente pessoais, de vez em quando, os tablets Uhum. também. Isso acaba entrando muito perto de notebook. As pessoas têm notebook em casa, tanto para trabalho quanto para estudo, e a gente vê direto, né? Chega, abre o notebook, coloca na mesa e é o dia Isso. inteiro naquela posição, né? Com o pescoço para baixo. E a gente às vezes não percebe, mas essa contração da musculatura cervical, ela vai aumentando, né, num curto prazo, como você mesmo comentou, ela vai aumentando num curto prazo, a ponto das vezes as pessoas chegarem a ter dor de cabeça por falta de irrigação para o cérebro, e às vezes a pessoa começa a falar, nossa, eu tô com dor de cabeça, deve ser minha vista, eu devo Isso. estar com enxaqueca. Às vezes a pessoa liga aquele problema postural com outra Uhum. patologia que às vezes não tem nada a ver, Sim. achando que aí às vezes vai tomar remédio, vai procurar alguma pessoa que é da área, né, algum especialista, mas às vezes é só a postura. Então, de Exato. novo, independente do material que você tenha, né, se você tem suporte, se você não tem, sempre lembrar da sua postura ser o mais ereta possível, né? Ninguém é robô, a gente não vai Uhum. conseguir ficar o tempo todo na mesma posição, mas sim, Sim. principalmente com os dispositivos móveis, tablet, celular, notebook, a gente tem que ter o dobro de atenção com a nossa postura, né? O nosso corpo. Exatamente. Até a Luciana aqui comentou, né, Lu, que você teve sorte porque já estava fazendo home office, então você também, com o conhecimento que eu sei que você tem, você já se adaptou aí, já deve estar com um bom posto de trabalho e tomando cuidado com o celular, que a gente tem que realmente tomar, porque desde as crianças, né, inclusive os pais, chamar a atenção das crianças, porque fica lá a criança com a cabeça abaixada o dia inteiro, e a gente sabe que isso já está trazendo e vai trazer muito problema postural, de desvios posturais mesmo, que depois fica até difícil a gente recuperar isso com o passar do tempo. E até já aproveitando que o tempo voa, né? Então a gente tem pouco tempo para dar bastante, e tem muita dica, na verdade, né? Se você pensar, tem bastante dica para a gente dar. Mas até aproveitando o seu gancho, para quem trabalha com notebook, porque muita gente realmente está com notebook em casa, né? Então eu vou Sim, dar uma dica assim bem objetiva para a gente não perder muito tempo. Mas assim, gente, quem trabalha com notebook, eu sei que às vezes é emergencial e é um curto prazo, tudo bem, mas assim, pense em investir num suporte para o notebook para que você consiga elevar, né, o monitor para que o quarto superior da tela fique na horizontal com os seus olhos, certo? Então você tem que usar um suporte para que a tela fique numa altura adequada e você consiga manter essa sua boa postura, tá? Porque se o monitor tiver muito baixo, você vai, como a Flávia já falou, vai ficar abaixando e sem você perceber inconscientemente, você vai ficar numa postura ruim. E, logicamente, se você vai usar um suporte, o seu notebook vai ficar mais alto, você tem que usar um teclado separado e um mouse separado também, certo? sim, Então, é importante você ter um suporte para você deixar o monitor na posição correta e um teclado separado para que o teclado fique em cima da mesa, na altura correta, e você consiga digitar, bem como também o mouse, porque você não vai ficar subindo a sua mão lá em cima, lá no notebook, toda hora para estar colocando aqui no mousepad, aqui para estar manuseando. E o mouse também, gente, evita de deixar ele muito longe de você, tá? Deixa ele mais próximo para que o seu braço aqui fique mais próximo do seu tronco. Se você tiver com o braço muito aberto, é sinal que o seu mouse precisa chegar mais próximo de você. E o mesmo vale se ele estiver muito lá na frente, certo? Então você tem que trazer mais próximo para que você consiga relaxar mais essa musculatura e aí você vai ter menos tensões e vai ter um posto de trabalho melhor, certo? Bom,
Eu acho que, assim, tem bastante coisa, né? Mas acho que a gente deu dicas importantes aqui, né, Flávio? Eu acho que isso pode ajudar bastante as pessoas aí a melhorar um pouquinho aí a sua qualidade de trabalho em casa, né? O que que você acha? Tem mais alguma coisa, assim, importantíssima que a gente está esquecendo? Não, Felipe, eu acho que a gente abordou os pontos básicos e principais, né? Então, é escolher um local legal, que você Sim, não seja atrapalhado pelo restante das pessoas da casa. Cuidar com a iluminação, cuidar com o ruído, cuidar com o mobiliário que você vai usar. Acho que você usou a palavra certa, né? Vale a pena fazer investimento. Não é um investimento para a empresa, é um investimento sim, para a sua saúde. Então, você exatamente. adquirir, se você tiver possibilidade, principalmente em caso do uso do notebook, você ter o Uhum, suporte ideal, porque ele não vai ser utilizado só nesse momento de home office. Ele vai ser utilizado se você estiver fazendo uma pós, tiver que estudar em casa, ou sempre exato, que você precisar, aquele suporte vai estar ali. E eles não são caros, exatamente. né, Felipe? Hoje a gente Não, tem na internet aí, em vários aplicativos, eles são bem baratos, tem com exatamente, regulagem de altura também, então dá para ser exato. usado por várias pessoas da família, né, da casa, enfim. Uhum. Tem muitas opções. Então, nesse momento, óbvio, a gente não consegue ir nas lojas físicas, mas pela internet a gente acha bastante coisa. E lógico, Sem dúvida. sempre, quanto mais vezes a gente conseguir levantar e se movimentar é o ideal, né? Não deixar o corpo parado, não deixar o Exato. corpo se acostumar com uma má postura, né? Então, não, tem Legal. que manter a postura sempre. Exatamente. E, logicamente, a gente está falando, né, da postura, tá no trabalho, mas todo mundo aí está cansado de saber da importância da atividade física, né, do fortalecimento muscular, do condicionamento físico. Tudo isso faz com que seja mais fácil, inclusive, né, o alongamento. Quem tem possibilidade de fazer uma ginástica laboral, fazer a ginástica laboral. A Luciana até está falando aqui que tem como fazer também o suporte com cano de PVC. Depois ela compartilha Ah, com é a gente aqui mesmo. como é que funciona esse negócio. Mas dá para fazer sim, dá para improvisar, né? Logicamente. Às vezes tem gente que, né, numa emergência, coloca um livro, mas tem que ter o teclado separado. Então tem algumas adaptações que dá para a gente fazer. O nosso tempo está acabando, Flávia. Uau! Quando a gente. Exato, o tempo voa. É por isso que eu estou falando, nosso tempo está acabando, eu estou meio que acompanhando aqui. É, e aí, assim, eu vou fazer meus últimos comentários aqui. Eu acho que a gente deu dicas importantes que as pessoas espero que levem isso, né, para a sua vida. Mas fica aquele recado aqui, ó, não adianta você ter o conhecimento, mas não mudar a sua atitude. Então, é importante que vocês coloquem em prática, tenham realmente uma atitude para que vocês melhorem a sua postura, melhorem essa condição do seu posto de trabalho e tenha certeza que isso vai fazer você envelhecer com mais saúde, com mais qualidade, com menos dores, e é isso que é importante. Flávia, antes até de você dar uma última palavra, que o tempo realmente está acabando, já vou convidar aqui o pessoal, porque na segunda-feira nós vamos ter uma outra live, vai ser com uma nutricionista muito bacana. Ela vai dar várias dicas aí nesse momento que a Legal. gente está vivendo de isolamento, de quarentena, inclusive, e aliás, com dicas de uma alimentação para fortalecer mais a nossa imunidade. Então, a gente está precisando muito dessas dicas aí da nutricionista. Vai ser às 11 horas da manhã, no dia 20, na segunda-feira, tá? Então, também participe, programe aí para participar, que a gente vai ter dicas bem bacanas na segunda-feira. Depois, na quarta-feira, no dia 22, a gente vai falar aí, principalmente direcionado para o pessoal das empresas, como gerenciar o risco Covid-19 na volta ao trabalho, tá? Porque agora é a hora de já pensar na volta e como que a gente vai receber esses colaboradores e o que a gente pode estar fazendo, tá? Flávia, você tem Legal. 20 segundos para se despedir antes que isso aqui acabe e você ficar falando e vai acabar esse negócio. Olha o desafio. Não, imagina, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né, de estar aqui mais uma vez com vocês. Parabéns pela iniciativa de novo do grupo. Espero que tenham muitas mais outras oportunidades. Eu estou acompanhando vocês, então eu tô Legal. lá vendo tudo. E tem o Grupo Postura e tem um vídeo falando sobre dicas de home office. Exato. Depois não esquece de quem de repente Vai quiser dar mais uma estar, olhada aprofundada. vai estar na bio. Muito obrigado, Flávia, que vai acabar e a gente vai sair aqui, tá bom? Automaticamente. Tá Então, bom.
Bom, pessoal, eu voltei aqui só para se tiver alguém aí, vamos ver se entra mais alguém. Olá, Márcia, Marito, Flávia Santina de novo entrou. Viu, Flávia? Talvez você ache que você nem precisa voltar aqui, mas se quiser voltar, fique à vontade. Mas para o pessoal que está voltando, eu vou te colocar de novo aqui para a gente continuar mais um pouquinho. A Flávia está entrando. E aí o seguinte, eu voltei, vamos voltar porque acabar assim de sopetão não é legal. Então voltei, viu, Flávia? Eu voltei porque não sei se deu para o pessoal pegar, porque realmente a gente tem um vídeo bem que sintetiza bem tudo isso que a gente falou. E esse vídeo está disponível lá na nossa bio do Instagram. Então você pode acessar lá para baixar esse vídeo. Para quem trabalha em alguma empresa, se quiser compartilhar esse vídeo com seus funcionários, pode ficar à vontade. E é um vídeo que a gente fez também para realmente ajudar as pessoas que estão aí trabalhando no home office, ok? A Flávia, não Legal. sei se o sinal tá ruim, tá escutando, Flávia? Tô escutando sim, Felipe. Ah, que ótimo. Então, Flávia, foi, né, agora com mais calma, muito obrigado pela sua participação, obrigado aí pela sua parceria, pelo seu profissionalismo, que eu te chamei aqui porque eu sei do seu profissionalismo, da sua competência, e vamos ver se a gente marca aí uma próxima live para a gente falar ainda mais sobre postura, sobre ergonomia, se aprofundar um pouco mais aí nesse tema que é muito vasto, né, e tem muita informação para a gente poder ajudar as pessoas, ok? Com Muito certeza. obrigado, tá? Se Obrigada quiser mais falar com uma mais vez, calma agora, Felipe. então tá joia. Não, eu vou Muito, agradecer de novo pela oportunidade. tá, Reforçar também que o pessoal divulgue o vídeo que vai estar na bio do Grupo Posture. É importante estar lá à sim, disposição do pessoal para fazer divulgação. E lembrar que a gente tem que cobrar uns aos outros de estar sempre fazendo a postura ideal, a postura correta. E a gente marcando uma próxima live, estamos aí para tirar mais dúvidas, discutir mais um pouco. exato. Vamos marcar sim, tá bom? Tá Então, um bom, grande beijo então. aí, um beijo para todos em casa aí e até mais, Obrigada. tá?